Na verdade, a gente pegou uma tempestade perfeita, né? Que chama, acreditando num Brasil que vinha crescendo. Sim. Né, por volta de 2012, né, 2011, o Brasil vinha a todo vapor. A gente alavancado, investindo, muito estocado, com um peso muito grande a nossa operação em dólar. E, de repente, o dólar sai Dispara. de 2 para 4, ou seja, a dívida duplica. O preço do aço lá fora despenca, só que tinha que pagar aquele estoque que estava dentro de casa, em dólar. Então, a dívida duplicou e o valor desse ativo diminuiu. Foi para 25%. Né? O país começou a entrar numa leva de desaquecimento, então diminuindo, né, toda a demanda. Então, foi diminuindo. E a taxa de juros, o que é que o mercado faz para poder controlar o mercado quando tem problema? Aumenta a taxa de juros. Então, juro 14,25. O câmbio, 4, 5 reais. O estoque desvalorizado. Então, assim, é uma conta que não se sustenta. Né? E a gente foi buscando elementos para fechar essa conta, foi fazendo algumas renegociações, reestruturação, sentando com os bancos, sentando com os credores e tal. Só que chegou uma hora que não tinha projeto nenhum se sustentasse. A gente não projetou se alavancar com um custo de dívida de 14,25 mais o spread do banco. Toda a projeção foi desenhada para um outro cenário, não projetou o dólar ir a 4, 5 reais, não projetou... Então, assim, tinha muita coisa que foi uma surpresa para o mundo. Só que a gente foi pego de calça curta, realmente, assim. E aí, chegou uma hora que o meu pai estava conversando com um amigo, vizinho, e o vizinho sugeriu para ele a RJ, mas ele estava numa vibe, assim, tão difícil. Era um momento que eu estava me preparando para ir fazer um MBA fora, a cumbuca virou da noite pro dia. E aí o meu pai... por que eu queria fazer o MBA? Aí vem esse ponto, né? Porque eu me via como na época eu era diretora comercial, correndo desesperadamente para alcançar o nível dos outros diretores. É como se eu comento que era como se ele tivesse um trem, o trem já tinha dado partida, eu correndo atrás do trilho, com a língua de fora para subir. E eu achava que aquela chancela também ia me ajudar a agregar, né? A gerar mais valor. Eu queria ir para voltar, não queria ir para ficar por lá. Enfim, aí meu pai chegou, aí começou a crise e meu pai me chamou um dia para almoçar na casa da minha avó e disse, minha filha, eu queria falar com você. E eu tava bem no período do application. E quando ele falou para mim, eu disse assim, o senhor não quer mais que eu vá? Ele disse, E ele já tava depressivo, porque ele tava vendo que a conta não tava fechando. E aí eu fiquei. Para mim foi fácil ficar, mas para convencer meu marido, meus filhos de ficar, eles já tinham escolhido casa, já estavam, sabe, assim, pensando alto, né? Eles queriam até definir a universidade. Rapaz, eu tô indo pela universidade, a universidade que eu quero, ela não é nessa cidade, não adianta vocês estarem escolhendo, querendo botar outra universidade aqui na conta, no plano que não é por aí, né? Então, assim, o grande desafio foi que eles se conscientizassem da importância de eu continuar, né, aqui, e aí eu decidi fiquei junto com meu pai. Para mim, eu acho que esses últimos anos foram muito mais do que 2 ou 3 MBAs, sabe? Eu acho que eu tinha a intenção de aprender lá, eu teria aprendido talvez outras coisas, mas aprender a cair e levantar eu não teria aprendido. Aí a gente já falou aqui que é muito importante saber apanhar, né? Cair e levantar. E o meu pai, quando ele veio com a ideia da RJ, para mim foi um negócio assim muito duro, porque... Ele deve ter demorado muito para engolir isso, né? Assim, eu não sei quanto tempo ele ruminou sozinho, mas da hora que ele disse vai, foi da noite pro dia. Eu estava num call com o diretor financeiro da época, com os principais bancos que a gente tinha um club deal, Santander, Bradesco, Itaú, só banco grande, Votorantim e tal. E aí meu pai entrou e disse que ia pedir a RJ, sim, de maneira súbita. Ele entrou no call e falou isso. E BTG, que era o principal credor, né? Que inclusive foi um credor colaborador que apoia a gente. Eles diziam pra gente, vocês valem mais vivos do que mortos. Vocês não têm tamanho pra morrer, né? Enfim, e aí... Bacana, né? Não, eles foram muito parceiros nossos e a gente agradece muito por isso. Porque eles entenderam a conta, né? E aí acabou que realmente deu certo.
Mas para mim foi muito difícil, porque eu fui educada pelo meu pai. Lá atrás, a concordata era como se fosse uma coisa, um absurdo, né? Ele já tinha passado por outras crises e ele não dava pra gente essa opção como um dos caminhos. Ele nunca colocava, muito pelo contrário, ele era resistente a isso. Aí, de repente, quem me educou a não pensar dessa maneira, chega pra mim e diz, vai ser por aí, da noite pro dia, né, tal. Então, foi muito difícil para assimilar. E no Brasil, existe um histórico estatístico de que RJ não dá certo. É que a maioria que vai para RJ quebra, né? Quebra, né? E aí meu pai começou a dizer, isso foi um desgaste emocional muito grande, a gente como família, para chegar a essa conclusão. E aí chegou uma hora que a minha mãe disse, escutem o pai de vocês, né? Juntou a gente, os filhos, tal, minha irmã por videoconferência, porque ela estava morando fora, tal. E aí eu apoiei meu pai, eu disse, por obediência, né? Eu tinha minhas dúvidas, mas eu sempre fui muito apegada a algumas questões bíblicas, né? E eu lembro muito que a gente ia pra missa, até mencionei isso ontem para meus filhos no café da manhã de aniversário do meu filho, que a gente tem que ser obediente a pai e mãe para ter vida longa, né? Para receber bênção. E por obediência eu aceitei, né? Tipo assim, ok, vou apoiar e vou dar o meu melhor para que dê certo. Não era o caminho que eu escolheria, mas sendo este o caminho, então eu vou dar o meu melhor para que aconteça e que seja bom. E assim a gente fez. Mas aí eu comecei a correr atrás de outras questões, né? Eu fui entender, por meio da Endeavor, eu tenho uma sorte muito grande, que é tudo que eu preciso, eu bato na porta da Endeavor, eles me colocam com as melhores pessoas que podem existir nesse país. E até fora do país, para poder me dar suporte. E aí eles me colocaram com o Wilson, um cara que tinha passado pela Ambev na época, ou seja, um cara muito de custo, de gestão, uma coisa muito forte, que lá eles realmente, né, levam isso muito a sério. A cultura lá, né? E aí ele me deu um conselho que eu falei pro meu pai e foi bom porque meu pai acatou, né? Assim, eu não sei se ele tem se ele já tinha essa intenção, mas ele concordou. O conselho era, Aline, ok, vocês vão contratar uma consultoria para fazer a parte da RJ, mas a operação fica na mão de vocês. Quando as coisas que faz com que a RJ dê muito errado é você entregar o seu caixa e a sua operação na mão de consultores que não trabalham no teu ramo, não conhecem o teu negócio, sabe? Enfim, e a gente deixou a operação na nossa mão e foi fazendo todo o controle, os cronogramas da RJ. Junto com essa consultoria, esse acompanhamento, e aí as coisas foram dando certo, e os nossos colaboradores e os nossos clientes, que a gente é muito grato a todos eles, chegaram junto. Na semana que a gente pediu a RJ, tinha cliente nosso depositando antecipadamente milhões na nossa conta. É mesmo? E depois acreditando que ia receber o produto. Assim, é uma relação de confiança, sabe? Total. Credibilidade muito grande. E a gente só fez aquilo porque foi a solução que o meu pai enxergou. Eu acredito que poderiam existir outras. E é engraçado que eu digo que eu tenho um anjo. E esse anjo é da comunidade Recado, essa menina. Eu tenho uma história com ela, que uma época ela me pediu, uma outra época de crise, quando o Lehman Brothers quebrou, lembra? E todas as linhas de crédito no Brasil e no mundo foram cortadas por conta daquilo, e a gente precisava muito das linhas de crédito para a nossa operação, que era internacional. E naquela época, o pessoal da comunidade Recado bateu na porta pedindo ajuda para comprar um imóvel da casa deles, né? E a gente tava com dificuldade. E eu fui falar com meu pai, porque a pessoa, quando veio conversar comigo no final do dia, alguns colaboradores nossos eram da comunidade Recado. E que ela chegou e disse assim, olha, essa não é uma hora boa, porque a gente não tá com recurso. Na época, era 250 mil que queria era um empréstimo, né? Porque tinha aparecido a oportunidade de comprar a casa que a comunidade alugava, ficava perto da igreja de Fátima, e só que a dona do imóvel era uma senhora, né? Parece que ela tinha falecido, e os filhos tomaram posse e deram um prazo para ou a comunidade comprava a casa ou eles iam encerrava o contrato, eles tinham que desocupar a casa, e era dezembro, época de Natal. E elas disseram que não sabia, porque eles tinham um sacrário lá, né? Eles ficavam em adoração e não sabia nem para onde é que ia levar isso, porque eles não tinham para onde levar e eles precisavam muito comprar aquela casa. Algumas pessoas da comunidade já tinham tido visões onde a casa da comunidade aconteceria no local onde se escutava o sino da igreja, né? Que era o sino da igreja de Nossa Senhora de Fátima.
E aí essa pessoa chegou pra mim, e aí eu perguntei pra ela, e vocês vão levar pra onde a capela? O sacrário? Ela disse assim, não sei, pra debaixo da ponte. Usou a expressão, né, debaixo da ponte. Eu disse assim, meu Deus, como é que pode, né? Natal, eu sou católica, cristã, acredito no poder da comunhão, nas hóstias consagradas. Como é que eu vou botar Jesus Cristo vivo debaixo da ponte, né? Assim, na minha cabeça, no meu coração, aquilo doeu muito. A última pessoa que poderia ir para debaixo da ponte, na minha cabeça, era Jesus Cristo. Embora que a gente saiba que tem tantos irmãos, né, debaixo da ponte hoje e que eles representam Jesus Cristo, mas para aquele momento me doeu muito e era uma sexta-feira. E eu fiquei segurando aquilo no final de semana. Tem uma parte da história que do final de semana junto com a minha família que me emocionou muito, mas eu vou pular para não gerar nenhum tipo de sensacionalismo e tal, mas enfim. E quando foi na segunda-feira eu criei coragem e fui no meu pai pedir para ele para emprestar esse dinheiro por alguns meses, enquanto eles arrecadavam, estavam fazendo rifa, um monte de coisa para poder juntar o dinheiro e pagar a gente. E para minha surpresa, meu pai disse, ok, eu aprovo fazer um empréstimo de R$250 mil. E aí eu provisionei junto com o financeiro, entreguei os R$250 mil, eles compraram a casa. Para nossa surpresa, com menos de um mês, eles devolveram o dinheiro. Eles conseguiram arrecadar o dinheiro. E naquele momento eu entendi. Eu sempre gosto de tentar ler os sinais. Eu digo para os meus filhos o tempo inteiro, a gente tem que prestar atenção nos sinais. As pessoas dão sinais, as situações dão sinais. E é como a gente aprende, né? Quer dizer, um dos caminhos de se aprender. E aí eu disse para eles... E eu pensei comigo, né? Na verdade, eu digo, Deus não precisava da gente. Mas Ele queria saber se Ele precisasse, a gente estava com Ele. Caraca. Né? Ele não precisava, porque uma conta que não fechava, eles não tinham recurso, e com menos de um mês, que era o prazo que eles tinham para pagar os proprietários da casa, eles conseguiram o dinheiro, tanto que me pagaram, né? Então, na nossa vida acontecem umas coisas assim, sabe? Que vão mostrando que a gente tem esses anjos. E aí eu volto para a história. Por que eu disse, né, que teve um anjo na minha vida que me mandou uma mensagem? Essa pessoa da comunidade até hoje, não foi, o nome dela eu chamo ela de Vandinha, né? Eu chamo ela de meu anjo, na verdade. E não foi, ela me mandou uma mensagem em momentos críticos da minha vida. E as mensagens que ela me manda tem muito a ver com... É um conselho que tem muito a ver com aquilo. E na véspera da decisão dessa questão da RJ, que eu tinha, né, a gente ia ter uma reunião de conselho, na verdade uma reunião de família, e aí ela me mandou uma mensagem na véspera sem saber de nada. Ela disse assim, eu estava em adoração ao Santíssimo e senti o desejo de lhe dizer, confie em mim, porque qualquer um dos caminhos vai dar certo. Não importa o caminho, vai dar certo. E para mim era aquela decisão. Então eu juntei isso com a obediência, né? E entendi que aí, depois disso decidido, a gente ia ter que dar o nosso melhor e correu atrás. E realmente esse nosso time foi incrível. O Ian, na pasta dele, foi incrível. O jurídico, a doutora Maju, na pasta dela, foi incrível. O financeiro, a gente naquele momento perdeu o nosso diretor financeiro e o controller, mas a gente conseguiu trazer o nosso atual CFO, que é um cara incrível, o Osmi, que está com a gente na operação. Estava numa empresa maravilhosa, diga-se de passagem, super saudável, na Bahia, e aceitou o desafio com a gente. Ele veio no olho do furacão e ele estava muito bem. Pediu demissão para vir. E a gente conseguiu, junto com o restante da empresa inteira, mobilizar uma operação que, assim, foi, para mim, a prova de que a gente pode fazer tudo que a gente quiser com aquele time. Tanto que eu tenho dito lá assim, gente, a gente só não faz o que a gente não quer. Porque quando o nosso time quer, a gente faz. Sabe? Então, às vezes tem algum projeto que não está indo no ritmo com a atração que a gente precisa. Aí eu digo, gente, é porque a gente não está se dedicando, porque quando a gente se dedica, porque a nossa RJ foi a prova viva disso.
A gente conseguiu fazer tudo dentro do prazo, a gente conseguiu fazer toda a assembleia. Na primeira assembleia de credores, a gente conseguiu a aprovação, a gente fez o plano todo correr, fez todos os pagamentos, passou pelo biênio legal, conseguiu dar a baixa nesse processo, continua com o nosso plano, pagando tudo. A empresa tinha uma visão, a visão foi batida ano passado, a visão de 2024 que a gente desenhou naquele momento, e hoje a empresa está mais forte, né? Com estoque, com caixa, com faturamento, e num momento de crise onde o mundo tanto sofreu e a gente conseguiu se reconstruir mais uma vez e mais forte. Então, assim, eu não tenho como pensar diferente sobre essa nossa missão. Eu não tenho como não sentir abençoada e não sentir uma obrigação boa de honrar essa história, sabe? Uhum, com certeza. Muito aprendizado, né? Foram, assim, os números públicos que eu tenho, né? Você pode me corrigir. Foi uma recuperação judicial de 1,8